Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos e que Jesus nos abençoe. Antes de começarmos, tenho alguns recados. O primeiro fica para a próxima semana, que é o silêncio. O silêncio é muito importante, porque nós não estamos aqui no momento trabalhando, mas os nossos irmãos que estão aqui estão muito se preocupando demais com a nossa estadia, sabe? Se preocupando demais com aqueles que são trazidos aqui para receber o benefício e as bênçãos de Jesus, o passe. Tudo isso é importante, gente, sabe? Isso faz parte da... Desligar o celular, por favor, quem tiver com o celular, desligue. E um estado interessante também, não é um estado de gravidez, mas um estado de prece, com bons pensamentos, deixarmos as nossas coisas não tão boas lá fora. A gente entra, as nossas perturbações não. Ah, não paguei aquela conta, eu não fiz isso, não... Deixa lá fora. Depois a gente resolve esse tipo de coisa. Aqui a nossa casa, ela tem várias frentes de trabalho, começando pelo atendimento fraterno. A pessoa que quando aqui chega, às vezes com problemas, com necessidades, isso é para todos nós também. Mesmo os mais velhos que estão aqui também faz parte. Então, existem pessoas que estão habilitadas a ouvir outros, os seus problemas, e essas pessoas são guiadas pelos nossos irmãos invisíveis, e sempre há uma solução para tudo isso. Às vezes a pessoa tem um problema de família, um problema de doença, e trazendo essas coisas, é melhor o tratamento dessa pessoa. Depois, muitas vezes, ou a maioria delas, são encaminhadas aqui na Câmara de Paz, aqui ou ali, né? E assim por diante. A casa também oferece cursos diversos. O principal deles é a mediunidade. A mediunidade, ela bem adestrada, bem encaminhada, porque isso é inerente a todo ser humano. Tem uns que têm a mediunidade mais expansiva, mas uma curiosidade é que Allan Kardec, ele não tinha essa mediunidade, é interessante. Por isso que é bom estudar, aprender, a conhecer. Eu sou eletricista, fui eletricista. Respeitava muito a eletricidade, sabe por quê? Porque você não enxerga ela. E de repente pode ser fatal. Você encostar a mão no fio desencapado, pronto, já era. O choque é grande. A mesma coisa, nós não enxergamos o que acontece, com exceção de algumas pessoas. Então por isso é bom conhecer, estudar, saber onde pisar, para não ter problemas futuros. E assim por diante. Então, acho que nesse sentido, podia ser dito, foi falado. Então, nós vamos a falar da psicografia, que tem o seguinte título: Seguidora do Consolador Prometido. Fui abençoada pelo conhecimento do Consolador Prometido. Ah, irmãos, quanta diferença fez em minha vida beber desses ensinamentos tão sábios. As leis divinas, tão perfeitamente conectadas entre si e integradas à nossa natureza. O equilíbrio da razão e do sentimento equacionado na fé raciocinada.
Tão belo intercâmbio entre homens e os invisíveis, no trânsito de assistências e instruções, a caridade entre os dois planos. Lutas a vencer, amortecidas pelo consolo das causas anteriores, datadas de outras vidas corporais, dando novas oportunidades de resgate e de reparo. Nada a temer do túnel da morte. Não receberemos a visita da Dona Morte com túnica e foice e nos amedrontar o destino, mas da espiritualidade a nos abrir infinitas possibilidades de novos rumos para a retificação das consciências. Trabalho incessante, conhecimento em abundância e amor ao semelhante. As ligações familiares decifradas em seus códigos divinos, vencendo adversidades, estreitando simpatias, o perdão a recomeçar novos caminhos. Nada a abater. Olhando para trás, um passado longínquo, um presente cheio de oportunidades e um futuro pleno de luz. Aproveitemos as luzes e bênçãos do Evangelho sem adiar nossa reforma espiritual. A moral, quando retocada continuamente, o intelecto, quando aperfeiçoada sem detença, concede-nos as asas para o voo solo da existência no encontro a Deus. Essa a minha palavra. Rendo graças aos maiores que sempre nos assistem. Sejam abençoados pelo Mestre que nos mostra o caminho, a verdade e a vida, que devemos sempre cultivar com alegria. Essa mensagem, ela foi escrita no dia 13 de junho de 2023. Então, elevemos os nossos pensamentos ao nosso Mestre Jesus, que de longe já nos avista, mostrando sempre caridoso para com todos nós, desde a mais vil alma até a mais bondosa alma. Somos todos iguais. Estamos em escalas diferentes, em degraus diferentes, mas todos rumando a Deus, nosso Pai, procurando com inteligência o encontro que memorizará a todos nós. Somos abençoados, somos criaturas importantes porque fomos criados por Deus. Se Deus nada faz de errado, tudo que Ele faz é importante, então somos importantes, porque somos obras da sua natureza. Obrigado, Jesus, obrigado aos companheiros que aqui estão, tratando de tantos amigos, companheiros, necessitados de calor humano, de amor, de conselhos e abnegação. Obrigado, Jesus, por nos deixar nesta casa que nos acolhe com muito carinho, com muita bondade. E que assim seja com a graça de Deus. Hoje vamos ter aqui a palestra da nossa irmã Risolanda, eu já tinha esquecido, né? Mas vamos vibrar por ela para que possamos absorver as suas palavras. Boa noite. Então, como ele falou, meu nome é Risolanda. Hoje eu estou aqui representando a USE. A USE é a casa que divulga, a doutrina nas casas espíritas aqui na região. Então, é da USE aqui de Santo André.
E aí a USE, todo mês, ela lança um tema, e esse tema é divulgado nas casas espíritas no decorrer daquele mês. E esse mês nós vamos falar sobre o capítulo 16, Servir a Deus e a Mamon. Então, é um assunto muito legal, né? Muito atual, né? Nesse mundo, assim, nesse universo que nós estamos vivendo hoje, onde a busca do ser, de ter, está muito maior do que ter, está muito maior a busca de ter o bem material do que ser em espírito para Jesus. Então é um tema muito atualizado, já era na época, então agora mais ainda, né? Que a gente vê tão gritante essa busca de ter coisas, né? De buscar, de adquirir, de ter dinheiro no bolso, no banco, na conta, enfim, de adquirir os bens materiais. Então é essa questão que a gente vai estar falando sobre hoje, para que a gente dê uma atenção um pouquinho maior para o nosso lado espiritual. Que se a partir do momento que a gente confiar, ter fé, acreditar que o nosso Senhor, nosso Pai maior, que Ele nunca vai nos deixar na mão, que Ele é o Senhor de tudo, então aquela frase, né? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. A partir do momento que a gente acredita, confia, tenha fé nessa frase pequenininha, a gente não precisa sair correndo tanto para os bens materiais, né? Mas infelizmente, ainda estamos assim nessa busca, né? Mas vamos começar agora, assim, a trabalhar, a acreditar, a ter fé nessa frasezinha pequenininha. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Então, no capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, Servir a Deus e a Mamon, fala assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará a um e amará o outro, ou se prenderá a um e desprezará o outro. Não pode servir simultaneamente a Deus e a Mamon. Isso está em Lucas, capítulo 16. Então, o que seria essa palavra Mamon, né? Significa dinheiro em hebraico, dinheiro. Na maioria das vezes, riqueza material, cobiça. Mamon também pode representar a ganância, o poder capital, né? O pecado capital, a ganância, a avareza. Então a gente já vê por aí que servir a essas buscas dos bens materiais não é tão legal assim, não é tão positivo assim, né? Infelizmente, hoje a busca dessas coisas de ter bastante dinheiro, de conquistar, é muito gritante nas pessoas, porque o mundo mostra isso, a mídia facilita isso. A gente liga a televisão, aí só vê aquelas coisas bonitas, um carrão, todo mundo bem vestido, como que eu falo, qual seria a palavra? De se mostrar, né, que é aquilo. A gente vê Nossa, é incrível, você liga lá na internet, vem aquelas notícias, só mostrando pessoas mostrando o que está fazendo de festa, como se vestiu, como que está. Então, nada a ver com a essência, né, da nossa vida, a essência da nossa criação. Como Deus nos fez, simples e ignorante, mas para a gente chegar a um objetivo de ter uma elevação espiritual, e a gente vê nesse dia de hoje quanto que nós estamos distantes dessa busca, né? Ele nos fez com amor, por amor, e acreditando que a gente vai conseguir chegar lá. Só que nós vamos chegar, quer queira, quer não, o caminho o objetivo a gente chegar lá, vamos chegar. Só que agora, nesse momento, é a nossa hora, é o nosso momento, é o aqui e agora. Nós já passamos por tantas encarnações, nós já fomos e voltamos tantas vezes, e agora eu costumo dizer que esse é a melhor versão da gente, de nós. Nós estamos aqui na Casa Espírita, já adquirindo conhecimento, procurando estudar, procurando conhecer, procurando nos melhorar, para a gente chegar lá, né? E então, esse é o nosso momento, por isso que eu falo, é a nossa melhor versão, porque nós já fomos muito ruins até então, nós já fomos muito pecadores até então, só que agora a gente está buscando mais esse entendimento, de vivenciar mais essas coisas de Deus.
Então, quando se fala de mamon, que representa as paixões inferiores e as coisas materiais supérfluas, pelo fascínio que tudo isso dá, né? Essa ganância, esse dinheiro, esse poder dá, então a gente começa a ter um olhar diferente, a gente começa a procurar ter um olhar mais direcionado para Deus, para as coisas divinas. E o melhor emprego da riqueza está nas palavras do Mestre. Lá em Evangelho segundo o Espiritismo, esse livro aqui, ó, lá no capítulo 10, eu achei super legal, fala quando o fariseu chega lá para Jesus e pergunta para ele qual o maior mandamento. E aí Jesus fala, o maior mandamento é amarás a teu próximo como a ti mesmo. Esse é amarás a Deus, da maior força, do maior amor que você tem no seu coração, e ao seu próximo como a ti mesmo. Então, quando ele fala isso, esse é o melhor caminho. Quando ele fala amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, querer o bem ao próximo, essa é a melhor riqueza, é a maior e melhor riqueza que a gente pode conquistar aqui na Terra. Porque ainda a gente não está muito ligado de se preocupar, porque ainda nós somos muito egoístas, ainda estamos muito até mesmo por conta de vidas anteriores, a gente é muito preso, ainda somos muito egoístas, sabe? Nós somos muito agarrados com a matéria, nós somos muito presos às coisas materiais. Então ainda está difícil para a gente se desprender, a gente se soltar mais, né? Se preocupar mais com o outro. Mas estamos melhor, tá? Não vamos ficar desanimados, não. Nós estamos melhor sim, nós estamos procurando já ser mais caridosos. E aí quando ele fala isso, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, essa é a maior riqueza que a gente pode estar conquistando, que a gente pode estar desenvolvendo dentro da gente. É um fator primordial na vivência espírita, é o desprendimento dos bens materiais, ou seja, a priorização da vida espiritual. Lá no Evangelho, lá em Mateus capítulo 6, fala assim: não ajunteis para vós tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem os consumem, e onde os ladrões penetram e roubam. Olha só que coisa. Então, essa preocupação de dar, de fazer, de conquistar, não há necessidade. E aí as pessoas ficam tão preocupadas, né, de adquirir, que muitas das vezes o não ter, assim, estar numa condição de, vamos lá, de ser pobre, é um momento nosso de aprendizado para sermos resignados. Então, a partir do momento que a gente está numa condição de ser pobre, é para ser resignado, é para saber aprender, a saber superar aquilo tudo que a gente vive com dificuldade, para sermos resignados. Então, o que é ser resignado? É aprender com os nossos sofrimentos, acreditando que tudo passa, que tudo é passageiro, que até o sofrimento é para a gente se elevar, que é para a gente crescer em espírito. Então, passar por dificuldade, viver nas adversidades e saber sermos resignados, isso é um mérito, é uma conquista muito elevada para a gente em espírito. Agora, já por o rico, aquele que tem muito dinheiro, a pior prova, uma das provas maiores, é para o rico, para ele saber, porque se ele tem o poder financeiro, o poder mesmo financeiro, digamos assim, né? Para eles é uma prova muito difícil, porque é uma prova que eles têm que aprender a ser humildes e passar para uma abnegação, né? Ser abnegados, ou seja, ser desprendido, ou seja, pensar no outro, ou seja, amar o próximo. Para eles é muito difícil, principalmente aquela pessoa que conquistou. Não é que Deus ele condena aquelas pessoas que têm dinheiro, não é isso. Ele só fala do supérfluo, tá? A partir do momento que a gente conquista ter o básico, sabe? Trabalhar para ter uma qualidade de vida, trabalhar para pagar as nossas contas, isso é muito importante, isso é necessário. Mas o que ele fala, o que a mensagem fala, é do supérfluo. Quando a gente já adquire aquela condição,
através da nossa luta, para conquistarmos os nossos bens materiais básicos, que é viver, pagar as contas, ter uma moradia, ter o nosso carro, enfim, o basicão. A partir daí, desse básico, o que a gente conquistar acima disso passa a ser supérfluo. E nesse supérfluo é que ele quer que a gente, que a mensagem quer, a informação que nos dá, os espíritos de luz, que é nesse supérfluo que a gente pode pensar no outro, que a gente pode fazer alguma coisa para o outro. É com esse supérfluo, não é para a gente tirar, não é para a gente abandonar tudo e vamos seguir, não é isso. É saber passar no crivo da razão, né? Como é que é isso, né? Como é que é servir a Deus de Mamon? Como é que é? O que é que Ele quer da gente? Servir a Deus, afastando do Mamon. Sermos mais libertos de Mamon e acreditar que nada não vai nos faltar. Como é que é isso? Então vamos trabalhar, vamos buscar o nosso bem, vamos buscar o nosso equilíbrio financeiro, sim, isso é necessário, é importante que a gente, com essa forma, a gente ajuda o próximo. Aí a gente pode ajudar aquele que mora lá debaixo da ponte, aquele andarilho que não tem onde morar, aquelas crianças abandonadas, aquele asilo que precisa de um suporte para poder segurar aqueles idosos que estão lá, morando lá, precisando, sem condições financeiras nenhuma. Então, é nesse supérfluo que a gente começa a querer ajudar o próximo. E tem também o outro lado, né? Que às vezes, muitas das vezes, a gente nem precisa do dinheiro, do poder aquisitivo para a gente poder estar ajudando o outro. Porque às vezes, só com uma palavra, um gesto, um carinho, um abraço, sabe? Um sorriso, a gente consegue ajudar o outro. Isso também é servir a Deus. Porque nesses momentos que a gente está se doando de coração, a gente está deixando uma mão de lado. E aí estamos aí representando Deus. Estamos representando Jesus. Eu não falei, né? Eu trabalho, sou voluntária da Casa Espírita 12 Apóstolos. É uma casa muito pequenininha. Olha, eu acho que a casa toda pega esse salão aqui, a casa toda. Falando das salas, né? As câmaras, com mais o salão, é uma casa pequenininha. E a gente está tendo lá, a escola tem uma turma, a 21ª turma de escola de aprendiz. E eu estou secretariando essa turma. Umas 3 semanas atrás, nós pegamos essa turma e fomos visitar um asilo, lá na Vila Ema. Um asilo muito simples, muito simples mesmo. Quem sustenta aquele asilo é um senhorzinho, um viúvo, que é a esposa dele que abriu esse asilo, acabou desencarnando, e aí o marido tomou conta e está lá levando a coisa. São 17, digamos assim, hóspedes, 17 idosos, e cada um com a sua história. E aí ali a gente passamos uma tarde ali, sabe? E aí no final de tudo, a gente conversou com todos, tal. Ali, a nossa turminha, quando saíram de lá, pessoas ali da nossa turma, daquela turminha, que nunca foram no asilo, que nunca vivenciaram aquele momento, e que saíram dali tão emocionados, tão assim, nossa, nunca imaginei que isso existia. Nossa, sabe, saíram assim, abismados, admirados, pelo que eles viram lá. É muito simples a necessidade de tudo ali precisa. Até estava muito frio, como está esses dias, né? Meias, cobertores, sabe? Essas coisas basiquinhas, né? Casaco. Então aí nós arrecadamos essas coisas, levamos tudo lá e passamos uma tarde, levamos um lanche. Os alunos adoraram. E os hóspedes, digamos assim, gente, eles ficaram numa felicidade, diz que fazia muito tempo que não ia ninguém lá. Assim, uma turminha, né? Que vai um parente, um ou outro, né? Mas não juntar uma turminha e ir lá. Então, a felicidade de termos feito essa atitude, né, de estar lá, para essa turminha que nunca viram e que sentaram ali com cada um e escutou a história, foi muito gratificante, foi muito. E nós vamos repetir muitas vezes ainda, porque ainda nós estamos na aula 40. Então, até o final da escola tem muito tempo ainda. Mas uma das histórias, que aí depois no final de tudo a gente perguntou, e aí, vocês conversaram? Quem vocês ouviram lá? Cada um tem uma história, uma mais triste que a outra. Mas tinha um senhorzinho lá, que ele falava, e isso ele repetiu para todos que sentou perto dele, que ele era muito bem de vida, que ele falou várias marcas de carros,
várias marcas. Tinha muitos carros, que tinha fazenda, que tinha moto. Gente, era tantos bens que esse homem falava ali, né? Falou para muitos, né, da gente que nós estamos ali. E aí estava naquela condição. Então, isso a gente é para mostrar para vocês que, como Deus dá, Deus também tira. Sabe? Se a gente não começar a dar valor àquilo que a gente conquista e pensar no outro como irmão, que é isso que ele quer, ele tira. Ele tira, assim, muito rápido. É muito de um dia para o outro. A gente vê muitos ricos por aí, de um dia para o outro, perder a sua fortuna. Perder, ficar pobre de novo. Então, nesse momento, a gente, puxa vida, como que a vida dá voltas, né? Quando Deus quer, Ele é querido. Quando a pessoa trabalha com seu suor, conquista, eu consegui, eu tenho, eu sou aquilo, eu sou bom, eu sou... Essa pessoa... E aí, quando ele não consegue ter o olho para ajudar, ele fala, por que ele não faz o que eu fiz? Trabalha como eu fiz e vai ter o que eu tenho. Ele já fechou os seus olhos, ele já fechou seu coração. Ele ficou tapadão às coisas do mamão. Porque ele não consegue enxergar. Ele não entende que ele conquistou foi porque Deus permitiu. Que Deus dá, mas Ele também tira. Então, se a gente conquista, tivermos sabedoria de conquistarmos os bens materiais, não é mérito nosso. Lógico, trabalhamos, fizemos, teve sabedoria e tudo mais. Mas, primeiro de tudo, antes de tudo isso, Deus permitiu. Deus permitiu para que a gente conseguisse, para que a gente tivesse conquistado. Então, diante de tudo que a gente vivenciar nessa vida, a gente colocar Deus na frente, as coisas ficam diferentes. Tem um sabor diferente. É conquistar um bem, que seja um carro. Puxa, a gente escuta, vê assim no adesivo, em alguns carros, falando assim, presente de Deus, né? Alguma coisa assim, né? Presente de Deus, né? Então, muitas das coisas que a gente conquista nesse mundo, nessa vida, é presente de Deus, é que Ele nos dá. Porque se Ele não quisesse, nós não teríamos. Não adianta, nós não teríamos. E se a gente não tem, a gente tem que ter um entendimento que porque não é o nosso momento, que a gente não pode se revoltar porque a gente não tem. É porque não é o nosso momento. Porque quando for o nosso momento, a coisa vem. A coisa flui, a coisa acontece. Porque quando Ele quer, é querido. Quando Deus é agora, agora vai. E tudo flui. Flui de uma forma tão tranquila que tudo a gente conquista. E que a gente precisa ser grato, saber ser grato a tudo isso. Sabe? Todos os dias a gente agradecer, não vamos falar só nas coisas materiais, mas agradecer pela nossa saúde. Estamos aqui, todos nós perfeitos. Todos nós aqui, viemos, saímos da nossa casa, estamos aqui, sabe? Todos nós com casaquinho, todos nós com nossos calçados. Então, é gratidão, é ser gratos por tudo aquilo, cada dia que a gente levantar da nossa cama, pôr os pés no chão, agradecer ao nosso Pai da vida, por tudo que a gente tem, por mais essa oportunidade de conquista nesse dia que está começando. Não só buscar as coisas materiais, mas sim pensar assim no outro. Ver o outro como um irmão, ver o outro como... É que nem lá no asilo, sabe? A alegria que a gente levou para aquela turminha foi uma coisa impressionante. Eu já estou acostumada, porque eu tenho amiga que fica em asilo, só que um asilo com uma condição melhor, né? Um poder aquisitivo maior, mas mesmo assim a gente escuta a história lá. Então eu estou sempre lá visitando minha amiga, e essa minha amiga, já que eu me lembrei dela, né? É uma amiga que ela sempre viveu no espiritismo, ela dava aula na escola de aprendiz, ela era professora do Estado, ela era professora da prefeitura, uma moça, uma mulher super dinâmica, super inteligente, super, sabe, aquela coisa assim, pá. De repente veio a doença, deu um aneurisma cerebral. Aquilo já acabou com a moça. Depois, logo na sequência, veio um outro aneurisma cerebral, teve 2. Depois, mais um tempo, deu AVC. E aí a família achou por bem, porque ela já perdeu todos os movimentos, e ela é jovem. Eu tenho 68 anos. Eu acho que ela é a minha idade também, 68.
E aí a família achou por bem colocar ela no asilo, por conta que ela caía, ela estava levando tomba, ela não estava mais, porque uma parte imobilizou, então ela não tinha mais condições de andar, não tinha mais condições de fazer, é assim que ela vive hoje, então está no asilo. E aí eu vou sempre lá visitar e ela fala, Riso, acho que eu nunca mais vou voltar para a minha vida, mas eu sei que aqui é o meu lugar, eu sei que aqui é o meu lugar, porque eu não tinha mais condições. Então no último tombo ela se machucou muito, foi onde a filha falou, por bem, colocar ela lá na clínica, é uma clínica, não vou falar asilo, é uma clínica. E aí a gente vê, quando eu vou lá visitar ela, eu vejo as outras lá também, cada um com a sua história, e todos ali a gente vê que tiveram a sua história de vida, que um dia foram jovens, que um dia foram bonitos, que um dia foram conquistaram, que ali, ainda mais ali, poder aquisitivo maior, então não foram pobres, mas estão ali. Então a gente não sabe o dia de amanhã, a gente não sabe o que espera para nós daqui a 1 minuto a gente saindo daqui. Nós não sabemos, não temos nem condições de imaginar o que pode acontecer. O que é importante, por isso que a gente tem que dar valor a cada minuto, a cada segundo, a cada conquista. A cada conquista. E se a gente tiver a oportunidade de abraçar um caído, de abraçar, de dar um sorriso, de levar uma palavra para um amigo que está precisando, gente, a gente não está fazendo bem para a gente. Lógico, a gente está fazendo, não, minto, a gente está fazendo bem para aquela pessoa, mas muito mais para a gente, que a gente sai leve, a gente sai alegre, a gente sai, meu Deus, não tem nem palavra, é indescritível o bem que quando a gente começa a pensar no outro e fazer alguma coisa pelo outro, o bem maior é o nosso. E nesse bem maior é que a gente vai juntando o ourinho lá em cima, lá do outro lado. É nesse bem fazer sem como fala, sem pretensão nenhuma, sabe aquela coisa que a sua mão esquerda, que a sua mão direita não sabe que a mão esquerda deu, ou o contrário, a esquerda deu ou a direita, sabe aquela coisa assim? Sem fazer ostentação, sem fazer propaganda, sem ninguém precisar saber que a gente foi lá, visitou, ou foi ali, visitou, ou então foi lá buscar, ou então foi ali ajudar, ninguém precisa saber, a gente não precisa fazer essa propaganda. Porque é no silêncio que Deus lá em cima está vendo. É as nossas atitudes, nossos atos aqui, na surdina, só com amor, é lá que está o nosso ouro. E aí é os nossos talentos. Todos nós temos nossos talentos. E todos nós precisamos usar e abusar desses talentos. Porque uma hora vai ser cobrado. Se não fez nada, vai ser cobrado. E aí, como tem a parábola dos talentos, né? Ou o administrador infiel. O que você fez com o que você juntou lá? Porque quando chegou o momento de ir, aquele cara lá que fez agricultura, que ganhou muito, que fez muito, que ganhou muito dinheiro, muitos bens, não sei o que lá. Aí fez um galpão bem grandão, porque não tinha mais onde enfiar tanta coisa. E ali colocou todas as coisas dele e falou, bom, agora eu estou bem. Olha quanta coisa eu conquistei, tal, agora posso, a minha alma vai estar feliz. Beleza. Naquela mesma noite, Deus chamou ele. E aí, então é dessa forma, sabe? Quando a gente pensa que a gente pode ir daqui a pouquinho, o que a gente vai falar para Jesus, né? Como que a gente vai se apresentar diante dele? E os talentos? Cadê os talentos? Eu desenvolvi, eu fiz? Ou eu guardei, eu fui egoísta, egocêntrico, só pensei em mim, na minha família? Precisamos um pouco sair do casulo, sabe? Pensar no outro com muito mais amor, com muito mais benevolência e saber ser resignado. De coração, saber ser resignado. Eu acho que a resignação diante da adversidade da vida, eu acho que sabe, é aquilo que a gente precisa ser, saber ser resignados, sem lamúrias, sem reclamação, ver que tudo que a gente está passando por dificuldade, alguma adversidade, é para o nosso melhor, porque cada dificuldade que a gente está passando é para a gente crescer. E vamos crescer sabendo ser resignados. Se não soubermos, ficarmos sentadinhos, só comigo, vida, azar, estamos perdendo a oportunidade do aprendizado. Sabe aquele desenho? Tinha um desenho antigamente, que acho que não existe mais. Vida, era um desenho de um bichinho que falava, vida, azar, só comigo, nananã. Se a gente sermos aquela pessoinha lá daquele desenho, nós estamos andando para trás. Ou então, como na espiritualidade, nós não andamos para trás, né? Não é uma caminhada retrógrada, e sim sempre para frente, mas no mínimo a gente vai estacionar a nossa evolução.
se a gente ficar sentadinho só lamuriando, reclamando e invejando aquele que tem dinheiro, aquele que tem, sabe? Não, não é por aí. Não pode ser dessa forma. A gente tem que ter um olhar melhor, até mesmo para a gente mesmo, né? Porque a gente merece um olhar de benevolência, de amor para a gente mesmo. Eu anotei aqui uma coisa. Só para finalizar. Beleza. Achei. O Senhor não ordena que atiremos fora o que possuímos, para nos tornarmos mendigos voluntários, porque então nos transformaríamos numa carga para a sociedade. Agir dessa maneira seria compreender mal o desprendimento dos bens terrenos. É um egoísmo de outra espécie, porque equivale a fugir à responsabilidade que a fortuna faz pesar sobre aquele que a possui. Então, até ser rico a gente tem que saber também, sabe? Porque se tem, é porque também ali é talento. Não está sabendo usar o talento. Se quiser abandonar, não está sabendo usar o talento, que não é para isso. A historinha do Zaqueu fala também no Evangelho desse capítulo 16. O Zaqueu, a gente sabe, quando ele era pequenininho, baixinho, e que ele era rico. Ele conseguiu a riqueza de uma forma ilícita, ele era cobrador de impostos, e tá na beleza. Mas, quando ele ficou sabendo das coisas de Jesus, ele ficou todo assim, deslumbrado, ele queria conhecer aquela pessoa. E aí, quando ele sabia que Jesus ia passar naquela parte ali onde ele morava, por ali, ele queria que Jesus visse ele de qualquer jeito. O que aconteceu? Como ele era muito pequenininho, a multidão era muito grande, ele foi, eu acho que não consigo explicar, ele foi subir numa árvore. Ele falou, Jesus vai passar por aqui, ele vai me ver, tal. Dito e feito, Jesus passou e viu. Aí Jesus falou, Zaqueu, desce daí, desce aí. Hoje mesmo eu vou estar na sua casa, me hospeda lá na sua casa. Aí, aquela noite, Jesus entrou na casa dele, e como diz a música, a salvação entrou na casa do Zaqueu. Daquele momento, Zaqueu falou para Jesus, Senhor, tudo que eu fiz de meio que errado, ilícito, de que eu tirei de alguém, eu quero devolver 4 vezes aquilo que eu peguei, quadrúplo, Eu quero sanar tudo que eu fiz de errado, eu quero resolver, e eu quero seguir o Senhor. E dito e feito, Zaqueu, naquele momento que Jesus entrou na sua casa, entrou na sua vida, como diz a música, entra na minha casa, entra na minha vida, não, acho que esse é o resto, todo mundo conhece. E é aquilo, é Zaqueu. Então, mesmo que a gente tenha o coração endurecido, mesmo que a gente fale, puxa, eu não consigo, eu ainda estou muito concentrado nas coisas materiais do mundo, mas com a centelha de vida que a gente tem aqui dentro, que todos nós temos, nascemos com ela, nós podemos fazer a diferença, nós podemos mudar a qualquer momento. Porque a gente vê esses casos, que pessoas que mudam, pessoa que mata, rouba, estrupa, que não sei o que lá, fica lá preso, e às vezes um lá sai como pastor. Eu já vi, tem um cara aí, um famoso aí, que matou, não sei o que lá, foi lá, ficou preso muitos anos, e saiu como pastor, já morreu esse cara. Então, a gente vê a reformulação do ser, quando passa a procurar o caminho, saber que só Ele é o caminho, a verdade, a vida, e quando foca que é Ele que é o caminho, a verdade, a vida, começa a fazer a diferença na vida. Começa, mesmo para aquele bandido, mesmo para aquele que, fez de tudo de ruim, ainda existe a possibilidade, ainda existe a chance de aprender, ainda existe a chance de salvar. Acabou meu tempo, pelo jeito, eu perdi aqui no tempo. Gente, era essa a mensagem que eu vim trazer. Eu espero que nós possamos, daqui para frente, a gente ter olhos mais para Ele e não para as coisas do mundo. Obrigada pela oportunidade, foi um prazer muito grande. Espero voltar na casa. Obrigadão. Quando ele falou, ele fez um barulhinho na garganta, eu falei assim, eu acho que é o meu momento, acabou. Desculpa se eu ultrapassei. Então vamos aproveitar esse momento para uma reflexão, porque
Somos espíritos encarnados, espíritos num corpo, e não um corpo com espírito. E a nossa passagem é momentânea, é um flash em toda a nossa... Então, o que é principal? Viver esses anos aqui, dando maior prioridade ao corpo, às necessidades que o corpo solicita da gente, ou as necessidades que temos como espíritos, que temos aí uma vida eterna, uma imortalidade. Então, que usamos isso como uma reflexão. O que é mais importante? Por isso, pedimos a Jesus que nos oriente, através de tantos irmãos que cruzam nossos caminhos, encarnados, desencarnados. Já encontramos tantos amigos encarnados com uma evolução tão grande, que muitas vezes estavam aqui para nos ajudar, nos orientar, e simultaneamente há irmãos desencarnados que estão aqui a nos orientar também, a trazer aos nossos espíritos a visão da bondade, da caridade que Jesus tem por nós, que Deus tem por nós. Jesus, só podemos te agradecer, irmão maior, que nos aconselha com toda a resignação que tem por nós, com todo o amor que se dedica por nós, e muitas vezes agimos como crianças terrestres, e que ainda conseguimos entender que somos crianças espirituais. Mas vamos caminhando, seguindo as fileiras do amor, da caridade, para um dia, sim, contemplarmos a felicidade num plano maior. Obrigado, Deus, obrigado, Jesus, e que assim seja.